nesta manhã de quinta-feira, vivenciando a 18ª semana do tempo comum. A liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vou iniciar esta breve e simples meditação pensando nestas últimas palavras de Jesus. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Como é que está o nosso pensamento no hoje da nossa história? Nós pensamos as coisas de Deus, as coisas do alto, ou nós pensamos somente as coisas dos homens, as coisas da terra? Sabemos, e através desta página do Evangelho, que Jesus entregou a Pedro, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra, que muitas vezes é de tropeço, esta pedra que também é o alicerce, aquilo que garante
que as paredes de uma casa vai ficar de pé? É o alicerce. Esse Pedro em que foi para Jesus pedra de tropeço, porque não estava pensando as coisas de Deus, mas as coisas dos homens, foi a esse que Jesus entregou as chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. É a Pedro, fraco na fé, que duvidou de Jesus, negou Jesus, mas é a Pedro que Jesus confiou a chave do reino dos céus. Tudo isso, queridos ouvintes, para dizer que nós também somos fracos, somos frágeis, somos pecadores. Cada um conhece a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes. Somos também como Pedro, fracos, pecadores. Muitas vezes negamos Jesus, muitas vezes queremos um Jesus do nosso jeito, como Pedro queria. Jesus falando sobre a paixão, sobre a morte, sobre aquilo que iria acontecer em Jerusalém. E diz o Evangelho que Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Será que nós também não tomamos Jesus à parte tantas vezes para repreendê-lo? Para dizer a Jesus como deve ser a sua missão? O que Jesus tem que fazer? É importante, queridos ouvintes, não sermos os únicos a dizer a respeito da nossa vida. É importante também o que os outros pensam a nosso respeito. Assim, nós poderemos consertar, aprimorar as nossas atitudes, a nossa conduta. Jesus foi com os discípulos, como inicia o Evangelho dizendo, a Cesareia de Filipe, e ali pergunta aos discípulos o que o povo diz a seu respeito. E várias coisas, né? Que era Elias, que era Jeremias, que era algum dos profetas, até quem dizia que era João Batista que voltou, não é? Mas Jesus também queria saber daqueles que estavam mais próximos dele. Você se considera próximo de Jesus? Então seria bom você se perguntar: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Se você responde como ser humano, pensando as coisas dos homens, ou se você responde pensando alto, pensando nas coisas de Deus. Jesus disse a Pedro que não foi um ser humano que revelou isso a Pedro, essa sua resposta, mas foi o próprio Deus. O Pai que está no céu, disse Jesus. Porque a resposta de Simão Pedro configurou exatamente com que Jesus era. Pedro disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, quem é Jesus para você? Você o reconhece como Messias, como Filho do Deus vivo? Ou você está pensando como o povo que Jesus é um grande profeta, que Jesus é João Batista que voltou, é Elias? Qual é a sua resposta pessoal? Dependendo da sua resposta, vai depender o tanto que você acredita em Jesus. Peçamos a Ele
a Jesus, que nos ajude no dia de hoje a crer que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo. E que o Senhor nos ajude, mesmo com a nossa fraqueza, com a nossa limitação, com os nossos pecados, mas que Ele mesmo nos ajude a construir esse reino. Ele que confiou a cada um de nós uma missão, e nós precisamos realizar esta missão. Então, que Ele mesmo nos ajude a realizar a missão que Ele confiou a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.